Senhor. E por falar nisso, abra comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todo, a leitura é grande. Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma nova série que será uma caminhada um tanto quanto longa, assim como foi aquela caminhada no Evangelho de Lucas, em que nós fizemos 27 exposições sobre seguir a Cristo no Ministério Galileu. Os irmãos se lembram, tem pouco tempo que nós terminamos. Para esta série que eu quero chamar de Encontros Tremendos, nós vamos trabalhar pelo menos 25 exposições durante o ano de 2024. Só para os irmãos terem uma ideia da liturgia e da organização, do planejamento pastoral, o pastor Hélio vai subir ao púlpito da igreja esse ano mais ou menos umas 25 a 26 vezes. Porque geralmente eu prego um domingo sim, um domingo não, e a gente precisa dar oportunidade aos pastores auxiliares para pregar também. Então, dos 52 domingos, eu devo subir ao púlpito 26 vezes. Como são 25 sermões, e tem aniversário da igreja, tem conferência missionária, tem o dia que a gente traz o pregador de fora, talvez eu não suba esse tanto de vezes ao púlpito da igreja no domingo à noite. Então, eu estou calculando que a gente começa hoje e termina lá para março do ano que vem. Eu vou fazer em torno de 25 exposições. A série original são 23. Mas esse ano, olhando com um pouco mais de atenção, eu descobri mais 2 textos do Antigo Testamento que eu fiquei com muita vontade de expor e eu vou inserir nessa série. Encontros tremendos, por que isso? Os irmãos se lembram que há um tempo atrás surgiu um tal de encontro G12. E naquela época tinha um encontro que as pessoas eram levadas para lá, e era dito que esse encontro era um encontro tremendo. E as pessoas banalizavam os encontros que as pessoas têm com Deus a uma mera experiência emocional e física de muito prazer, que era trazido para as igrejas como o encontro tremendo. Todavia, quando você lê na Bíblia os encontros das pessoas com Deus, você encontra encontros tremendos. Essa série ganhou esse nome por causa de Êxodo, quando Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, e a Bíblia diz que naquele dia houve trovões e relâmpagos e vozes, e o povo ficou com tanto medo de Deus que disse: não, você conversa com Deus, a gente ouve o que Deus disser para você. Mas quando você lê em Hebreus diz que naquele dia Moisés saiu da presença de Deus e diz: eu me sinto trêmulo por causa de tudo aquilo que eu presenciei. Então, quando nós vemos pessoas se encontrando com Deus no Antigo, no Novo Testamento, nós vemos que a postura, a atitude é bem diferente da postura e da atitude que a igreja moderna e televisiva fica ensinando para nós. No Novo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, as pessoas, quando saem da presença de Deus, elas pensam que vão morrer por causa dos seus pecados. E é Deus quem as consola, conforta e lhes garante que isso não vai acontecer. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos João tendo a mesma experiência. Quando ele se vê na presença de Deus, ele diz que as pernas ficam bambas e ele cai como morto no chão. E um anjo vem para ajudá-lo a se levantar, ele acha que o anjo é alguma coisa, quer adorar o anjo e diz: eu não, você adora a Deus. Então, quando você vê os encontros com Deus no Antigo Testamento, que vai ser o nosso foco, você vê temor, você vê respeito, você vê uma infinidade de aprendizado e de atitudes que acontecem nesses encontros. E nós vamos fazer uma seleção de encontros onde há bênção, mas também onde há castigo. Algumas pessoas que se encontram com Deus no Antigo Testamento se encontram para receber de Deus o seu juízo, o seu julgamento. Isso continua acontecendo hoje em dia. Às vezes Deus nos chama para uma conversa de madrugada que não é nem um pouco agradável essa conversa, por causa de pecados que continuam no nosso coração, por causa de atitudes de rebeldia para com a sua palavra,
por causa de intrigas familiares que nós não queremos resolver, mas mesmo assim queremos levantar as mãos, cantar as músicas e fazer as orações no templo. Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje, será para sempre, e Ele não barateia a sua palavra, Ele não barateia a sua comunhão com a gente. Por isso, é importante nós ouvirmos sobre encontros com Deus no Antigo Testamento. Eu fiz uma seleção onde nesses encontros há diálogo. Eu só peguei aqueles encontros onde Deus conversa com alguém. Então eu separei 23, agora já são 25, talvez se aparecer mais algum essa série cresça no decorrer do caminho. E é por isso que eu quero então esclarecer para os irmãos por que está sendo batizada de encontros tremendos. Há juízo, mas há também graça. Os irmãos vão perceber, e nós vamos mostrar. E isso eu aprendi quando eu fiz essa série a primeira vez, que na grande, imensa maioria das vezes Deus está encarregando alguém de uma tarefa, e quando essa pessoa amontoa na presença de Deus desculpas para não fazer o que Deus está mandando ela fazer, Deus a corrige, mas Deus lhe garante a sua presença. Ele disse, Moisés disse, envia outro, não envia a mim. Ele disse, eu vou com você. Josué, com medo da responsabilidade, não reclamou, não pediu para Deus chamar outro, mas Deus diz, eu estou vendo que você está com medo, não tenha medo, eu vou com você. Quando Gideão estava malhando o trigo no altar, no lagar, em vez de na mó, por causa da perseguição dos midianitas, ele amontoou 5 desculpas para Deus não enviá-lo para a tarefa que ele deveria ir. E Deus, não tenha medo, eu vou com você. Quando Isaías viu a Deus no templo, uma manifestação de Deus em Isaías 6, ele achou que ia morrer, e Deus diz, eu vou com você. Quando Jeremias achou que era novo demais e portanto imaturo demais para pregar a palavra, Deus disse, eu vou colocar as palavras na tua boca, não tenha medo, eu vou com você. Ele vai com as pessoas. E aí quando nós vemos Jesus enviando os 12 e os 120 para pregar o Evangelho a todas as nações, em Mateus 28 ele diz, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século, não tenham medo, eu vou com vocês. Quando Paulo estava preso sozinho, Atos capítulo 23, na prisão, amarrado, humilhado, Jesus apareceu para ele e disse, seja corajoso, tudo que você diz para esses homens aí, você vai dizer tudo de novo para César, o imperador. Eu vou com você. Deus é aquele que vai com a gente. E sempre que Deus se encontra conosco, Ele não se encontra só para nos encher de prazer. Ele se encontra conosco muitas vezes para nos dar tarefas. Então a minha grande expectativa é que ao ouvir essas exposições, você entenda quais são as tarefas que Deus reservou para você, homem, mulher, cristão dessa igreja, membro dessa igreja, e que Ele está chamando alto no seu ouvido para que você ouça e responda positivamente ao seu chamado para a tarefa que Ele tem para você. Por isso eu quero ler Gênesis 3, nós vamos começar com um encontro meio negativo, é o primeiro, não fui eu que escolhi. O texto diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te disse, que te ordenei, não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente no pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos começando hoje uma caminhada nova no estudo, no ouvir, no entender a Tua Palavra, e pedimos que a luz do Teu Espírito não se afaste de nós, mas esteja sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, para ouvirmos a Palavra e aguardarmos, Senhor Deus, para nós, para Te conhecermos, para Te obedecermos, para sermos o Teu povo aqui na terra, vivendo a aliança que fizeste conosco por meio de Jesus Cristo. Dá-nos a sabedoria de usar as palavras certas. Dá-nos a condição de ter a atenção apropriada, adequada, para poder ouvir, guardar e amar a palavra do Senhor no nosso coração. Pedimos essas bênçãos confiados na graça e na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos, amém. Realização pessoal, prazer pessoal, a ênfase numa satisfação pessoal aqui mesmo e consigo mesmo, que despreza tudo mais que se interpor no caminho, é a ênfase da nossa época. Faça tudo para você mesmo. Coloque você em primeiro lugar. Quando escolher uma profissão, escolha uma que te agrade e não deixe que nada te atrapalhe no que diz respeito a isso. Filhos não podem te atrapalhar, marido não pode te atrapalhar, esposa não pode te atrapalhar, igreja não pode te atrapalhar, Deus não pode te atrapalhar. Você acima de tudo e acima de todos. Faça por você, faça para você, faça para que você seja feliz. É isso que a televisão diz, é isso que os jornais dizem, é isso que as revistas dizem, é isso que os professores das universidades e nas escolas infantis dizem o tempo todo. Faça para você mesmo. A melhor coisa que você pode fazer neste mundo é fazer por você.
E até citam a Bíblia diz que você só vai amar o outro se você amar você primeiro. Enquanto que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como você já se ama. Não ame, se você não estiver amando a você, você não vai conseguir amar o próximo. Nós amamos demais a nós mesmos. Por isso a gente sempre diminui os nossos erros e a gente sempre aumenta os erros dos outros no que diz respeito a nós. E essa questão, embora ela seja uma propaganda muito moderna, não é uma atitude tão moderna assim. Ela começou lá no Jardim do Éden, quando Adão resolveu desobedecer a Deus e comer daquela fruta, daquela árvore. Ali ele resolveu agir por si mesmo. Ali ele resolveu não depender do seu Criador. Ali ele resolveu que o seu prazer, a sua alegria e a sua capacidade de autopromoção que deveria estar em primeiro lugar. É claro que ele foi seduzido pela serpente, mas ele escolheu. Adão, diferente de nós, ele podia escolher. Hoje nós temos uma briga chata com os arminianos e os pentecostais a respeito do livre-arbítrio, porque eles dizem que nós podemos escolher por nós mesmos, e nós, calvinistas, pegamos no pé deles e dizemos: não é assim. Nós não temos livre-arbítrio, a nossa vontade não é livre. Desde o dia em que Adão comeu daquela fruta, nós perdemos a liberdade da vontade, porque agora nos tornamos escravos dos pecados que nós cometemos. Quando nós estudamos em teologia sobre a natureza humana e a vontade, nós aprendemos que a vontade, ela serve à natureza. Se a natureza é pecaminosa, se a natureza é escrava do pecado, a vontade também é. Se a natureza humana é escrava do pecado, como que eu posso ter uma vontade livre? A minha vontade, ela se inclina para onde a minha natureza se inclinou. E a Bíblia diz que desde aquele momento em que Adão desobedeceu a Deus, a sua natureza se inclinou para o mal, se inclinou para o pecado e se rendeu ao conhecimento do bem e do mal. Só que Adão não era perfeito no sentido de que Deus é perfeito. Adão não sabia o que era o mal como Deus sabia. Embora Deus saiba o que é o mal, e a Bíblia diz que Ele criou o mal, Ele nunca praticou o mal. Só que Adão foi lá e praticou o mal, pois ele desobedeceu o mandamento santo de Deus. E aí ele caiu. E é sobre isso que nós queremos tratar nesse primeiro encontro tremendo com Deus. Olha como esse encontro de Adão com Deus é assustador. Adão comeu da árvore, e aí quando ele ouve a voz de Deus perguntando: Adão, onde você está? Ele se esconde, ele tem vergonha, ele tem medo. Ele não consegue encarar Deus de frente, porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe que aquilo era do desagrado de Deus. E assim, ele erra. Gênesis 1 e 2 retratam o homem como um ser inocente, criado à imagem de Deus para a comunhão com o seu Criador. Deus criou o homem e a mulher para a sua própria glória, para manter com eles comunhão permanente e eterna. Como criaturas, eles refletiam a Deus, mas eles também dependiam de Deus, porque Deus os criou. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, criou a mulher, ela deixa bem claro que, como Criador, Ele tem direito sobre nós. Ele nos imaginou, Ele nos planejou, Ele nos teceu, Ele nos fez. Não foi você que escolheu a sua altura, a cor dos seus olhos, o formato dos seus dentes. Embora tudo isso possa ser mudado hoje com tinta, broca e outras coisas, mas não foi você que escolheu. Não foi você que escolheu o seu sexo. Embora as pessoas dizem que uma cirurgia médica muda o sexo das pessoas, não muda nada. Os hormônios que circulam no seu corpo continuam sendo os mesmos. E ainda que haja drogas e remédios para inibir uma coisa e fortalecer a outra, é preciso que algo de fora venha e mexa conosco. E as pessoas dizem que isso é fácil e é bom, mas elas não dizem que isso é altamente cancerígeno. E que vai trazer no futuro doenças, enfermidades e problemas
que hoje, quando você está jovem, aparentemente não vai ter influência nenhuma. Então, Deus é o Criador, Ele tem poder sobre nós dependemos dEle. Só que Deus não nos criou para sermos brinquedinhos nas suas mãos. Ele nos criou para compartilhar conosco a sua glória, para que nós o conhecêssemos, o amássemos, experimentássemos o seu amor, o seu cuidado. Deu o mundo para que nós pudéssemos administrá-lo em seu nome e para a sua glória também. Mas nós queríamos mais. E Adão perde essa inocência, ele perde essa pureza quando ele toma daquela fruta e ele erra. Às vezes a gente vê sermões na internet dos pastores tentando explicar por que Adão errou, por que Eva errou. E eu fico preocupado com as explicações que aparecem, porque tem muita gente que coloca Adão pecando antes dele pecar. A Eva comeu da fruta porque Adão era um irresponsável, deixou ela sozinha com a serpente. Ué, Adão já pecava antes de pecar? Não, Adão não cometeu erro nenhum. Ele era inocente, Eva era inocente. Eles pecaram pela primeira vez ali, quando, ouvindo a serpente, resolveram fazer o que Deus havia dito para não fazer. Por isso, na teologia, nós chamamos essa desobediência de o pecado original, o primeiro a ser cometido. Não é porque Adão foi negligente, não é porque Eva era burra, ela não era loira ou coisa parecida. Não tem nada dessas coisas que a gente usa como estereótipo hoje aí, as pessoas ficam brigando umas com as outras. Eles não tinham pecado nenhum. Eles ouviram, eles decidiram, e a sua decisão desobedeceu a Deus. Então eles perderam essa liberdade, e eles perderam a capacidade de glorificar a Deus conforme a sua relação com Ele. A sua relação deixa de ser viva, deixa de ser presente, deixa de ser permanente com o Senhor. Adão e Eva possuíam intelecto, emoções, uma vontade livre, podendo obedecer ou desobedecer a Deus, como foram criados bons. Eles não conheciam o mal, eles não conheciam o pecado. Tudo o que fazia era inocente, era limpo, era puro, era bom. Quem assistiu aquela novela da Record, Adão e Eva, em que Adão vai brincar com Eva e machuca Eva, não tem aquilo lá não, gente. Aquilo lá tudo é invenção da cabeça das pessoas. O homem e a mulher não eram apenas ingênuos, eles eram sem pecado. Não tinha essas coisas nas práticas deles. Eles viviam num jardim onde tinham tudo e todo o necessário para o seu sustento. Ao colocá-los ali, Deus os colocou também em uma situação de teste, através do qual a sua obediência e a sua lealdade a Deus seriam provados. A fim de que fosse um ser humano autêntico, Adão precisava ter a oportunidade de escolher entre ser leal a Deus em primeiro lugar, ou ser leal a si mesmo e à sua própria vontade. A gente aprende em teologia que aquele período do teste, aquela árvore ali, ela não ficaria lá a eternidade inteira. Se Adão e Eva não tivessem comido, eles não estariam com aquela árvore lá até hoje, brincando só os dois nos campos do Senhor. Não, a humanidade toda teria vindo após eles, mas sem pecado. Porque havia uma ordem que nós hoje andamos desobedecendo muito, que era de crescer e multiplicar. Eles teriam filhos sem pecados, só que eles pecaram antes disso acontecer. Então a humanidade toda veio seguindo a sua queda. A recompensa pela obediência ou para a obediência seria a elevação a um estado de vida santa e eterna em permanente comunhão com Deus. Nós aprendemos que Adão e Eva não tinham vida eterna, eles tinham vida humana perfeita. Eles teriam a vida eterna se eles tivessem passado no teste, mas eles não passaram. Então nós conhecemos a vida eterna a partir do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Isso quer dizer que aquela árvore não estaria lá para sempre. O teste seria por um período de tempo, e depois Adão e Eva seriam galgados, seriam promovidos a um estado de humanidade muito superior ao que eles estavam gozando naquele momento. Porque não havia razão de ter um teste só para perder. O
teste é para você, passando por ele, ganhar mais. Era isso que estava na cabeça de Deus. Mas eles não passaram. E a recompensa da desobediência seria então a separação, a expulsão da presença de Deus, que a Bíblia chama de morte. Morte não é parar de respirar ou deixar de existir. Morte é quando nós somos expulsos da presença e da comunhão com Deus. Morte é você não ter o direito de morar eternamente com Deus. Vida e vida eterna é você ter o direito de morar e ter e gozar da comunhão imperdível com Deus por meio de Jesus Cristo. Enquanto Adão estivesse sujeito ao teste, que não seria permanente, mas haveria um tempo para acabar, ele não agiria somente por si, mas seria o representante da raça humana. Tudo que ele fazia nos representava ali. Então nós temos aqui o instrumento do teste, se concentrava em duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O teste, ele e a sua mulher poderiam comer de todas as árvores, menos uma, só uma que não, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o teste era muito simples, comer ou não comer, eis a questão. A razão para não comer era uma só: obedecer ao mandamento de Deus, agradar-se da vontade de Deus, responder positivamente à vontade de Deus. A resposta também era uma só: dizer sim ou não à vontade de Deus, dizer sim ou não à tentação sedutora de Satanás. Então eu quero conversar com os irmãos sobre isso e mostrar 3 questões aqui no texto a respeito da queda do homem e do encontro que Adão tem com Deus, que não foi lá um encontro muito agradável. Primeiro, a queda se dá por meio de uma tentação, versículo 1 a versículo 5. O texto já começa dizendo da serpente e imediatamente já coloca a serpente em ação, fazendo a tentação. O instrumento da tentação é a serpente. A serpente não era somente uma prefiguração simbólica de Satanás, mas foi literalmente o animal que Satanás utilizou para a sedução dos nossos primeiros pais ao pecado. Se não fosse assim, não haveria razão para que uma maldição específica fosse colocada sobre as cobras. Mas Deus colocou. A gente não sabe exatamente por quê e como que era essa conversa, se a cobra conversava sempre ou não, se ela tinha pés ou não, isso não vem ao caso. O caso é que ela estava lá, ela foi usada, e a Bíblia diz que ela foi um instrumento, um mensageiro de Satanás na primeira tentação dos nossos pais, capítulo 3, versículo 14. Mesmo assim, fica claro no Novo Testamento que o verdadeiro tentador não era a serpente, não era esse animal que rasteja e que causa nojo em muitas pessoas. Era o diabo que estava por trás dela. Então 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que o diabo vive pecando desde o princípio. Apocalipse 12, versículo 9, que nós trabalhamos hoje de manhã na escola dominical, diz que ele é a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. E João capítulo 8, versículo 44 diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando você mente, você está servindo a Satanás, o pai da mentira. Quando mente para o seu pai, quando mente para a sua mãe, quando mente para o seu filho, para a sua filha, quando mente para a sua esposa, quando mente para os seus amigos, você está servindo a Satanás. Ele é o pai da mentira. Deus não mente. Nem mentirinha santa, nem mentirinha de negócio, nem mentirinha social. Essas coisas não se acham na boca de Deus, se acham na boca de Satanás. Quando você vai vender o seu carro e você mente a respeito da situação do motor, você está servindo a Satanás. Lembre-se disso quando for vender o próximo. E cuida bem desse, para ele não ficar tão ruim assim para precisar vender. Então o conteúdo da tentação foi a mentira. E o objetivo da tentação foi o engano. O método da tentação foi a sedução. Lembre-se disso. Quando o seu namorado começar a querer coisas com você,
O método da tentação é a sedução. Lembre-se disso quando a sua namorada quiser coisas com você. O método da tentação é a sedução. Prometer coisas que não são verdadeiras. Solicitar coisas que não são verdadeiras. A mentira não é necessariamente o oposto da verdade. Muitas vezes a mentira é muito parecida com a verdade, só que ela esconde detalhes. Ela omite coisas, ela acrescenta coisas. Mas a mentira é aquilo que pode nos levar a desviar do alvo. O pecado é aquilo que nos faz desviar do alvo. Ainda que pareça que tenhamos atirado na direção certa, a gente errou. O engano não é necessariamente caminhar na direção oposta, mas passar perto da verdade e não conseguir pegá-la é engano. Seduzir é atrair para longe com promessas falsas. É dominar a vontade do outro a fim de controlá-lo e prendê-lo para si. Sedução não é necessariamente afastar do alvo, mas engaiolar para que o alvo não seja pego e alcançado. Todos pecaram, a Bíblia diz numa tradução, e não alcançaram a glória de Deus. O pecado não deixa a gente estender a mão e pegar a glória de Deus. O pecado faz a gente cair da glória de Deus. O pecado faz a gente perder a glória de Deus de vista dos nossos olhos. Tiago, capítulo 1,14, chama a sedução, quando ele diz que nós somos atraídos e seduzidos pela nossa própria cobiça. A palavra que ele usa para sedução é uma palavra que a maioria dos homens aqui conhece, é a palavra isca. Você vai pescar o seu tucunaré lá no lago da Serra da Mesa, o que você faz? Você o seduz com uma isca. Pega lá um outro peixinho, pega uma minhoquinha, pega lá o milho, pega lá o que quer que seja, coloca no anzol e joga na água. O peixe acha que é comida, mas atrás da comida tem um gancho com uma ponta que machuca e que prende e que você depois o leva para a panela. A cobiça é a sedução. A fazer com que o peixe cobice a minhoca, o peixinho, o milho. Essa é a sedução. Mas o resultado todo mundo sabe: morte e panela. Não tem outro caminho. Isso que é o pecado. O pecado nos seduz, nos atrai, nos seduz, nos atrai. A gente é fisgado e ele nos mata. Não tem outro caminho, é só esse segundo as Escrituras. Então, a palavra de Deus diz que a isca é meramente uma sedução enganadora para você pegar. Satanás soltou a isca para a mulher, fez uma pergunta sobre a Escritura Sagrada e ela não soube responder e se deu mal. Como que se constrói a tentação? Primeiro, Satanás se aproxima através da serpente e coloca em dúvida a palavra de Deus. Ele faz a afirmação que Deus fez na forma de pergunta: não foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse? O diabo procura nos levar a desconfiar da bondade, das intenções de Deus, ironizando a sua palavra. É assim que Deus disse? A serpente pergunta. Mas Satanás diz apenas a metade do que Deus havia dito. Ele não diz o mandamento inteiro, exatamente para gerar dúvida. A resposta de Eva nos intriga porque Eva aumenta. Eva diz: Deus disse que não pode comer nem tocar. Onde que Deus disse que não podia tocar? Lugar nenhum. E esse é o nosso problema. A gente aumenta coisas na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: se alguém pecar contra ti, vá conversar com ele. A gente entende assim: se alguém pecar contra ti, vai falar mal dele. A gente muda o texto, a gente coloca coisas, a gente acrescenta detalhes, e os detalhes acrescentados mudam o sentido da verdade. Eva se enganou aqui. Ser fiel a Deus e a sua palavra é não acrescentar nada ao que ela já disse, pois foi isso que Eva fez. Mas também não é retirar nada dela,
porque foi isso que Satanás fez. É por isso que nós sempre dizemos que não podemos acrescentar e nem tirar, porque toda vez que a gente acrescenta e tira, a gente muda a palavra. Deus disse para Saul: vai lá e destrói os amalequitas, tudo, não deixa nada. Saul volta trazendo um monte de ovelha e ainda o rei. E Samuel pergunta: mas que barulho de bé, 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 bé é esse que eu estou ouvindo? Ele diz: isso é para fazer louvorzão. Vamos fazer um grande culto para Deus e vamos sacrificar todas essas ovelhas belíssimas que eu trouxe. Onde Deus disse que era para trazer ovelha para o culto? Onde que Deus disse que era para trazer o rei para ser humilhado publicamente? Então Samuel cita para Saul aquele texto que a gente precisa decorar: tem prazer Deus em sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? Obedeça a sua palavra. Sempre o nosso grande problema é obedecer à palavra de Deus como Ele disse. O Senhor Jesus diz em João 7,37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão. Quem crer em mim, como a Escritura diz. Então tem um limitador, tem um jeito certo de fazer. A gente não pode querer crer em Deus do jeito que a gente achar melhor, é do jeito que Ele diz. E esse foi o problema da conversa de Eva com a serpente. Quando não sabemos exatamente o que Deus disse, nós abrimos a porta para a vitória da tentação. Segundo, negar a palavra. Quando Satanás percebe que Eva não está tão segura quanto ao que Deus disse, ele então acrescenta, ele inventa, ele nega a verdade da palavra de Deus. O diabo quer nos levar a descrer da palavra de Deus sempre. Na tentação, o nosso único instrumento de defesa é o que Deus disse. Mas se eu não sei o que Deus disse, como eu vou me defender? Por isso essa grande insistência nossa que você leia a Bíblia inteira. Quando é que você vai começar? Leia a Bíblia inteira, toda. Às vezes nós vamos discutir coisas com as pessoas e elas começam a dizer: isso está certo, isso não está certo, isso não agrada, isso não condiz com a verdade, mas ela não conhece a Bíblia. Ela não conhece a Bíblia. A gente não conhece as Escrituras com profundidade, male com superficialidade. E é por isso que a tentação nos derruba constantemente. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás lá no deserto, a Bíblia diz que ele respondeu a cada uma das tentações dizendo: está escrito. E quando Satanás quis discutir a Bíblia com ele, torcer a Bíblia com ele, ele corrigiu usando a própria Escritura. A Escritura interpreta a si mesma, porque ela é a palavra viva de Deus para nós. Nós somos estimulados a ler a Bíblia todos os dias e meditar nela todos os dias, exatamente para que os inimigos da nossa alma, o diabo, o mundo e a nossa própria pecaminosidade dentro do nosso coração não nos vença. Dr. Russell Shedd dizia, aliás, John Stott dizia que Deus não pode confiar em nós por mais do que 24 horas por dia. Então a gente tem que pedir para ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Tem gente que acha que só fica cheio do Espírito Santo depois que toma o café da manhã. Não, dá para ficar cheio um pouquinho antes. O diabo coloca a sua palavra contra a palavra de Deus, ele nega que Deus tenha falado a verdade. O diabo chamou Deus de mentiroso, transformando a verdade de Deus em mentira. E então ele vê a porta aberta, porque Eva não lhe responde mais, para perverter a palavra de Deus, conforme diz o versículo 5. Olha, Deus não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele, sabedores do bem e do mal. De fato, eles seriam sabedores do bem e do mal, mas não do jeito que Deus sabe. Eles saberiam pelo pior caminho, que seria praticando o mal, desobedecendo a Deus. Ele perverte a palavra do Senhor, e a implicação disso tem que
nos levar a meditar sobre como consideramos a palavra de Deus. Conhecer pouco as Escrituras é lavrar uma carta de rendição na hora da tentação. Porque quando o diabo se aproxima para te tentar, é somente a Escritura Sagrada que você terá nas suas mãos. E você precisa saber usá-la. Jesus soube e ele venceu. Segundo, a queda se dá pela realização de um desejo sedutor. Satanás cativou primeiro os ouvidos, ele falou aos ouvidos da mulher, depois ele cativou os seus olhos e a seguir despertou nela o desejo e por fim a vontade. Na queda instaura-se o conflito que sempre nos perseguirá até o dia da redenção final. Contra a realização da vontade de Deus nas nossas vidas se posicionarão o diabo, o mundo e a nossa própria natureza corrompida pela queda no pecado. O mundo e a carne se associam na sedução de Eva, porque quando você lê o texto, ele diz que aquela árvore era boa para se comer, então ela tinha um aspecto material, é bom para se comer, era gostosa. E a Bíblia chama isso de a concupiscência do mundo, os desejos que o mundo desperta na gente. A propaganda vem e diz que o computador XYZ/40T59 é melhor que o anterior. E você fala assim, eu tenho que ter um desses, senão eu não vou ser feliz. A sapataria diz que o sapato cor de mel é o sapato da estação e o cor de cabra já era. E você tem que comprar o cor de mel, senão você não será feliz. Há uma proposta de que aquilo é bom. E eu tenho que ter. É agradável aos olhos, é o seu aspecto estético. A concupiscência dos olhos, os olhos desejam. E o texto diz que ela é desejável para dar entendimento a um aspecto intelectual, a um convencimento de que se eu comer, vai acontecer. E a Bíblia chama isso de a soberba da vida. Segundo o paralelo que João traça em 1 João capítulo 2,16, ali se estabeleceu o padrão para todas as tentações que seguiriam. Eu sou convencido na mente, eu sou convencido nos olhos, eu sou convencido pela aparência e pelo tato. Então eu entro nessa. E o texto diz que ela comeu, e imediatamente diz que ela deu para o seu marido comer, ou ele acabou de chegar, ou ele já estava por ali há um tempo observando o que estava acontecendo. 1 Timóteo capítulo 2,14 diz que Eva foi enganada, mas não Adão. Ao que parece, a escolha pecaminosa de Adão foi deliberada para ficar ao lado de Eva na sua queda. Não deixar a esposa cair sozinha. O registro é simples, é claro e é severo. Pequenos momentos de prazer em que escolhemos errado estragarão para sempre, têm o potencial de estragar para sempre o resto das nossas vidas, a não ser que a graça do Evangelho nos alcance. Precisamos aprender a lição de Gênesis 3. Algumas poucas e simples mordidas em um fruto de boa aparência introduziu o pecado da desobediência no mundo. Pequenos momentos de desatenção podem construir tragédias inestimáveis na nossa vida. Ir para a cama com um namoradinho, dirigir embriagado, não colocar o capacete para andar de moto, não tomar a vacina contra a poliomielite, não estou falando do Covid, comprar um revólver, não guardar adequadamente uma faca, uma birrinha da criança pequena e uma agressão medonha sobre ela. Tantas coisas aparentemente pequenas, inofensivas que acontecem, que a gente deixa acontecer, que a gente protagoniza, depois a gente lamenta profundamente. Uma frase dita para a esposa no primeiro ano e você se arrepende 30 anos por ter dito. Momentos de prazer pequenos, rápidos, passageiros, são capazes de destruir algo que você levou anos para construir. Porque você não estava atento à vontade de Deus para a sua vida.
Então, em terceiro e último lugar, a queda culmina na separação entre o homem e Deus. Desobedecer a Deus comendo uma fruta causou essa conversa triste entre Adão, Eva, a serpente e Deus. Então Deus vem. Era costume Deus conversar com Adão e Eva todo final de tarde. Eles observavam o pôr do sol juntos. Mas aí Deus vem e Adão não estava lá. Deus procura, Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Mas Ele quer que o homem diga. Então Ele pergunta: onde está? Ele diz para que o homem ouça e responda. E o homem então aparece todo vergonhoso, segurando ali aquelas cintas de folha de figo, que qualquer ventinho vai derrubar. E ele diz: fiquei com medo. Então Deus faz a pergunta que não quer calar: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? E acontece algo que você conhece muito bem: a culpa não é minha, a culpa é dela. Então Deus pergunta para Adão: o que você fez? E ele diz: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus deu Eva para Adão, e ele viu Eva, aquele mulherão, pela primeira vez na frente dele, ele fez o primeiro poema da história. Lembra lá, é só ler Gênesis 1 e 2. Ele ficou encantado com aquela mulher, mas quando ele pecou, ele disse: foi essa mulher que o Senhor me deu, o Senhor é o culpado, no final das contas. Aí Deus volta para a mulher: o que foi que você fez? Ele diz: não foi eu não, foi a cobra. Foi a cobra, ela que me enganou e eu caí na dela. Então Deus nem pergunta para a cobra o que você fez. Ele diz: está amaldiçoada. A gente vai aumentando a conversa, quando a conversa tem que ser arrependimento e entrega. O homem experimenta então culpa pessoal. Fizeram roupas para se cobrirem, para tentar esconder a vergonha que eles estavam sentindo um do outro e de Deus. Eles experimentam isso no coração deles. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas por causa de pecados cometidos, e elas dizem para mim: não, mas ninguém está sabendo, por que eu tenho que me justificar? A Bíblia diz que quando Josué destruiu Jericó, Acã viu uma túnica babilônica bonita numa casa que ele invadiu. Viu umas barras de prata, viu umas barras de ouro. Dava para comprar um carro 0 quilômetro aquilo que ele pegou lá. Mas ninguém ficou sabendo, só a esposa e talvez os filhos. Quando eles invadiram a próxima cidade, derrota. Ninguém sabia do pecado de Acã, só Acã e Deus. E aí quando eles viram a derrota e chegaram diante de Deus: o que aconteceu, Deus? Deus disse: eu não vou abençoar vocês enquanto o pecado estiver lá. Então aconteceu aquilo que os irmãos sabem. Acã foi descoberto. E quando ele foi descoberto, ele disse: peguei mesmo. Mas foi só isso, foi só aquilo. Nada demais. E a confissão dele já não serviu para mais nada, a não ser para provar e comprovar que ele de fato tinha pecado e estava escondendo na presença de Deus. Então, às vezes, algumas pessoas chegam para nós e dizem assim: ninguém está sabendo por que eu preciso ser disciplinado. Ninguém está sabendo, mas Deus sabe. E por uma coisa ou outra eu também fiquei sabendo. Então a disciplina, ela existe não é porque nós queremos humilhar as pessoas, não é porque nós queremos perseguir as pessoas. Ela existe porque o pecado está no meio de nós e nós vivemos tentando escondê-lo de Deus. E aí quando Deus não abençoa, a gente pergunta: o que eu fiz de errado? Ninguém está sabendo. Só Adão e Eva que sabia. Também só tinha eles lá, né? Mas Deus diz: não vai ficar assim. A Bíblia diz que não tem nada que está escondido que não será revelado. Os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados
serão todos revelados um dia. E serão revelados pelo próprio Deus, a quem nós ofendemos com eles. Então esse encontro entre Adão e Deus, ele é terrível, porque poderia ser um momento de celebração no fim do dia, e se tornou a pior conversa da história da humanidade. Mas vamos para frente. A culpa não é somente um sentimento com o qual Adão e nós temos que lidar, mas é um estado no qual foi colocado como consequência do ato desobediente. Para nós hoje, a única resposta que podemos oferecer diante da culpa e os sentimentos de culpa que os nossos pecados nos proporcionam é o arrependimento dos pecados e a aceitação da graça gratuita de Deus e do perdão oferecido por Deus através do sangue de Jesus como nosso único mediador. A ruptura do relacionamento com Deus aconteceu ali. Deus disse para Adão: olha, você não vai poder mais ficar aqui. E quando Deus expulsa Adão do paraíso, não é por maldade, é para evitar que Adão vá até a árvore da vida, coma da árvore da vida e perpetue o pecado na presença de Deus. Quando nós estudamos a queda, nós aprendemos a ver todos os atos misericordiosos que Deus comete e fala para Adão e Eva naquele momento. Para cada castigo, você observa que Deus diminui a sua consequência. Deus mitiga o castigo para que o homem possa respirar e ter a oportunidade de voltar para casa. Então Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, não é porque Deus está com raiva e a raiva dele não tem mais como ser resolvida. Ele está com raiva do pecado, mas Ele os expulsa por um puro ato de bondade, a fim de que eles não voltem lá na árvore da vida, comam da árvore da vida e perpetuem o pecado na presença de Deus. Lá no céu, quando nós chegarmos lá, não vai ter só uma árvore da vida, não, vai ter 12. É só ler Apocalipse. E nós vamos poder comer. A Bíblia diz que aquilo vai ser cura para as nações. Não sabemos o que isso quer dizer na prática. Será que vai ter doença no céu? Não é isso, talvez. Mas que vai ser algo que vai abençoar todas as nações. Mas que naquele momento, por causa do pecado, Adão e Eva não poderiam ter acesso, para não perpetuar o pecado na presença de Deus. E nisso a gente vê esperança. Deus castiga para não permitir que o pecado cresça. Você castiga o seu filho para não permitir que o pecado cresça. Deus te castiga para não permitir que o pecado cresça. É assim que nós devemos olhar para a disciplina de Deus. O homem experimenta depravação. Um culpa o outro. Adão culpa Eva, Eva culpa a cobra. Parece que ninguém pecou. Tudo foi os outros. Não é isso que a sociedade diz? Não é isso que o nosso presidente da República fala o tempo todo no microfone? O cara rouba o celular porque a culpa é do outro. Ainda que ele dê 2 tiros na cabeça de um policial, a culpa é do policial, não é dele. A culpa é do outro. O mundo diz: o inferno são os outros, que atrapalham a nossa felicidade. Não, o nosso inferno somos nós mesmos, com a nossa cobiça, com o nosso desejo de desobedecer a Deus, com aquilo que a Bíblia chama de depravação. A doutrina da depravação total é a doutrina mais odiada que os calvinistas ensinam, porque ela nos humilha. Mas a doutrina da depravação total não quer dizer que nós somos o pior que poderíamos ser. O que a doutrina ensina é que tudo em nós está manchado, grudentamente pelo pecado. O seu melhor ato de bondade vem manchado pelo pecado. Você dá uma oferta e você sai festejando: oh, como eu sou mais, nossa igreja é mais, em nós Deus é mais. E isso é arrogância, e arrogância é pecado. A gente sempre se vangloria daquilo que Deus nos permite contribuir. Mas olha o que a confissão de fé diz a respeito do pecado e da depravação. Por este pecado original, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. O homem caído em um estado de pecado perdeu totalmente o poder
de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso ao bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. O que a doutrina quer dizer? Que o pecado se embrenhou de tal forma na nossa alma que por nós mesmos nós não conseguimos nos livrar dele. E ele nos impede de alcançar o perdão e a salvação, a não ser que isso nos seja oferecido graciosamente por Deus. Então Deus julga, verso 14 a 19. Ele amaldiçoa a serpente. Ele diz para a mulher que ela terá filhos sentindo muitas dores e que ela será subjugada pelo seu marido, a quem ela vai tentar controlar. Quando diz que o seu desejo será para com o teu marido, o que o texto está querendo dizer, na verdade, não é simplesmente que a mulher será submissa ao marido, mas quer dizer que mesmo sendo submissa ao marido, ela vai tentar controlá-lo o máximo que ela puder. E isso é pecado na vida das mulheres. Uma vez eu convidei uma senhora para falar sobre submissão feminina. Eu achei que ia dar mais certo, porque mulheres falando para mulheres parece que elas vão ouvir mais, porque quando o homem fala parece que é machismo. E aí ela chegou lá na frente e teve a capacidade de ensinar submissão feminina da seguinte forma: submissão feminina é inteligência. Se você fizer tudo para agradar o seu marido, você coloca ele aqui. Quem que vai mandar no final das contas? Submissão com interesse. Não é isso. O homem, por causa do pecado, transforma a submissão da mulher em subjugação, e a explora, e a oprime, e a magoa. E a mulher abandona a submissão e quer tomar o lugar do marido. E está aí o feminismo do jeito que está, para mostrar para a gente que é isso mesmo. Não precisamos de vocês. Mas o que a Bíblia diz é que ela vai sofrer com essas coisas. A submissão, que era para ser prazerosa, vai ser complicada. O homem que deve governar com responsabilidade e amor vai dominar com rispidez e maldade. E a terra vai ser amaldiçoada por causa deles. E a Bíblia diz que a terra geme até que a salvação final apareça. Deus diz que o homem agora vai suar para trabalhar, que o seu trabalho será penoso, que a terra vai produzir cardos e abrolhos. Quando eu era pequeno, a gente capinava o nosso quintal e tinha um espinho que se chamava cardo, um espinho de 3 pontas. Horrível aquilo. A gente tinha que capinar logo para não deixar o cardo crescer. O nosso terreno gostava de cardo. Por mais que a gente capinasse, eles estavam lá. Machucava muito as mãos. Agora, a Bíblia não está dizendo que o trabalho é a maldição. Adão já trabalhava antes, ele administrava o jardim. Ele deu um nome para todos os animais e isso deu muito trabalho. O que a Bíblia está dizendo é que o trabalho agora será penoso. Você vai voltar para casa não querendo voltar para o trabalho no dia seguinte. É isso que é a maldição. Mas isso vai acabar quando o Senhor Jesus voltar. O homem vai experimentar a morte física que ele não sabia o que era, a separação dos entes queridos. E o homem vai experimentar a irmã gêmea da morte física, a morte espiritual, a separação completa de Deus. Esses são os castigos. O jardim está protegido para que ele não volte, até que o plano de Deus anunciado em Gênesis 3,15 aconteça. Qual é o plano? Haverá inimizade entre a semente da mulher e a descendência da serpente. Entre o Messias que virá depois, o descendente, o Filho, o Salvador, Jesus Cristo, e toda essa linhagem daqueles que vão abandonar e desrespeitar a palavra de Deus. Então ele conclui. Primeiro, Deus promete a redenção naquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Haverá um Salvador. Embora vocês caíram, embora vocês tenham caído, eu não os abandonarei na morte. Eu venho buscá-los, eu venho redimi-los. E eu farei isso por meio daquele que eu vou enviar.
Logo em seguida, Adão finalmente dá um nome para a mulher. É aqui que Eva ganha o nome de Eva, não antes. E dar o nome para a mulher, porque ela será a mãe de todos os seres humanos, é uma nota de esperança. A humanidade vai continuar apesar da presença do pecado. Deus não vai acabar com tudo lá no começo. Deus nos dará oportunidades e haverá pessoas na terra. Terceiro, Deus promete a segurança da sua providência. Deus pega roupas novas e Ele mesmo pessoalmente veste a Adão e veste a Eva. Deus olha para aquelas folhas de figa e diz: quando secar vai ser um desespero isso aí. Então Ele veste com peles de animais, e muitos dizem que aqui é que nasce o conceito de sacrifício de animal. Deus mata animais para vestir os homens que pecaram. Animais passam a representar os homens no pecado, e o cordeiro então passa a ser o símbolo até a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Deus vestindo, é Deus providenciando, é Deus cuidando daqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. E tudo isso nos aponta para Jesus Cristo. Quando o homem caiu, Deus já sabia o que ia fazer. De modo que desde o começo há esperança. Desde o começo Deus nos chama ao arrependimento e à fé. Desde o começo Deus diz que Ele não nos tratará segundo os nossos pecados. Ele será severo, Ele será propositivo, mas nunca será mau com a gente. E pelo contrário, Ele dá a promessa da vida eterna outra vez. Só que não por meio da nossa obediência, que Ele sabe que a gente não consegue. Por meio da obediência de Jesus Cristo, o Salvador. Quando Deus se encontra com Adão e o encontro não é nada agradável, a nota final não é de desespero. A nota final é de esperança. Quando você pecar contra Deus, lembre-se disso. Deus pode ser severo com você, mas Ele não te abandonará e não te deixará para trás. Ele te amará e Ele já providenciou o meio pelo qual você pode sair dessa: Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus, peça o seu socorro. Ele pode te socorrer, porque Ele foi tentado em todas as coisas e, diferentemente de Adão, Ele não pecou. Porque Ele não pecou, Ele pode te socorrer. Vamos orar?